Você já ouviu um uivo vindo do meio da cidade? E se eu te disser que há mais de 100 anos uma família inteira foi amaldiçoada em Recife, transformando seus herdeiros em predadores que ainda hoje rondam nossas ruas? Surge rapidamente uma imagem de olhos dourados no escuro, relance rápido da chácara abandonada. A história que você vai ouvir agora não é um conto. É um relato real, enterrado nos escombros do medo e talvez mais perto de você do que imagina. Voz sussurrada, bem próxima, quase como um segredo. Se ouvir um uivo esta noite, não olhe pela janela. Não escute este relato à noite. E se escutar, não olhe pela janela. Era 1910. O Recife fervilhava entre casarões antigos, ruas de pedras irregulares e noites iluminadas apenas pela luz tremeluzente dos lampiões. As famílias tradicionais, herdeiras do açúcar e da política, ditavam o ritmo de uma cidade dividida entre o progresso e as sombras ancestrais. Mas, nas franjas da capital, onde a mata ainda engolia a civilização, havia segredos que nem o mais corajoso ousava confrontar. Naquela época, o nome Vidal ecoava como sinônimo de poder e temor. Donos de engenhos, terras e corações, sua fortuna crescia a olhos vistos. Porém, poucos sabiam que o sangue que corria nas veias da família Vidal era mais antigo e mais amaldiçoado do que qualquer escritura ou batismo pudesse proteger. Os mais velhos murmuravam que nas noites de lua cheia, um pacto ancestral se manifestava. Um preço cobrado em carne e sangue para garantir a prosperidade eterna da linhagem. Era uma promessa feita por um ancestral renegado, selada não em oração, mas em uivo. Minha bisavó, Dona Yolanda, cresceu a poucos quilômetros da chácara dos Vidal, em Apipucos. Durante toda a sua vida, ela repetia com olhos assombrados: onde há um Vidal, há uma besta oculta. Seus relatos, contados entre rosários e lágrimas, não eram lendas para entreter crianças. Eram advertências para manter vivos os poucos que ousavam ouvir. Segundo ela, a cidade de Recife, com sua efervescência cultural e suas festas profanas, era apenas o verniz frágil cobrindo horrores que caminhavam silenciosos entre nós. E no coração desses horrores estava a maldição que transformava homens em predadores, famílias em matilhas, herdeiros em monstros. Prepare-se para mergulhar numa história esquecida, enterrada sob os escombros do medo coletivo. A maldição da família Vidal não é apenas um conto. É uma cicatriz viva, marcada na alma do Recife e nas noites em que o vento ainda carrega o eco de uivos antigos. E lembre-se, ao ouvir um uivo distante, feche as janelas. Reze, porque talvez a besta que um dia habitou Apipucos ainda não tenha terminado sua caçada. A família Vidal não era apenas uma entre as muitas famílias tradicionais do Recife. Eles eram uma dinastia. Donos de engenhos de açúcar, de terras a perder de vista e de lojas que se espalhavam pela Rua Nova, sua influência pairava como uma sombra espessa sobre toda a cidade. Dizia que onde um Vidal pisava, os homens abaixavam a cabeça e as mulheres faziam o sinal da cruz. Mas a opulência da família escondia raízes antigas, entrelaçadas com algo mais sombrio do que qualquer contrato ou batismo poderia purificar. Dom Manuel Vidal, patriarca da geração de 1910, era um homem de presença esmagadora. Alto, com cabelos negros como o breu e olhos que pareciam duas brasas apagadas, carregava no peito um medalhão de prata que ninguém ousava tocar. As empregadas juravam que ele nunca envelhecia, que os anos passavam e seu rosto continuava o mesmo, endurecido e imponente, como se o tempo tivesse medo de tocá-lo. Diziam ainda que, às vezes, nas noites mais quentes, ele conversava sozinho em línguas esquecidas. A chácara dos Vidal em Apipucos era um território proibido para os forasteiros. Protegida por cercas altas e guardas brutais, ela parecia respirar por conta própria, envolta por árvores retorcidas e sombras que dançavam, mesmo quando não havia vento. Quem ousava se aproximar falava de uma sensação estranha, um peso no peito, uma vontade irresistível de voltar para casa e trancar todas as portas. A própria mata parecia repelir os curiosos. Dona Yolanda, ainda criança, lembrava de ouvir de sua avó que os Vidal carregavam uma maldição antiga,
trazida de terras distantes, da época em que seus antepassados abandonaram a fé para abraçar forças proibidas. Eles trocaram Deus pelo poder da lua, dizia ela. Segundo essas histórias, os homens da linhagem eram condenados a um ciclo interminável de transformação e sede de sangue, enquanto as mulheres da família tentavam conter em vão o avanço da besta dentro dos seus próprios filhos. As primeiras evidências da maldição surgiram discretamente. Serviçais sumiam sem deixar vestígios. Animais das fazendas vizinhas eram encontrados despedaçados, com marcas de mordidas gigantescas nos corpos. Quando questionados, os Vidal se limitavam a sorrir com desdém, oferecendo explicações frágeis. Ataques de onças, dizem. Mas em Pernambuco, quem conhecia bem a terra sabia. Onças não deixavam aquele tipo de rastro. E elas também não uivavam. Numa madrugada abafada, um pescador chamado João Pequeno teve o azar de passar perto da chácara durante uma noite de lua cheia. Ele jurou ter visto uma figura descomunal, meio homem, meio fera, atravessando os campos com uma velocidade impossível, os olhos brilhando como fogo no escuro. A cidade zombou dele, como sempre fazia. Mas a partir daquela noite, João Pequeno nunca mais andou sozinho depois do pôr do sol. E o número de desaparecidos aumentou. O Recife, sempre orgulhoso de seu progresso e cultura, ignorava convenientemente os relatos. As elites não queriam enxergar horrores sob seus próprios pés. A polícia era comprada. Os jornais abafavam qualquer história que ameaçasse a reputação dos poderosos. Enquanto isso, nas rodas de fiado, nas feiras e nos bancos das igrejas, as velhas murmuravam que a cidade era protegida por santos de dia, mas governada por monstros à noite. E foi durante uma festa de São João, enquanto fogueiras iluminavam os rostos felizes dos recifenses, que uma jovem criada da casa dos Vidal desapareceu sem deixar rastros. Seu nome era Ana, e ela havia sido vista pela última vez carregando um buquê de flores para o altar da família. Quando sua mãe implorou para entrar na propriedade em busca da filha, Dom Manuel apenas sorriu e trancou os portões. Naquela noite, ninguém mais conseguiu dormir em Apipucos. A ausência de Ana instaurou um medo silencioso em Apipucos. As casas começaram a ser trancadas mais cedo. As crianças eram proibidas de brincar ao ar livre após o pôr do sol, e as rezadeiras aumentaram seus trabalhos de proteção. A cidade antiga, que vibrava com festas e procissões, agora parecia ouvir mais atentamente o farfalhar das folhas e os estalos da mata. Em noites de lua cheia, a sensação era de que o próprio vento carregava sussurros indecifráveis. Foi na madrugada de uma dessas luas cheias que o primeiro uivo cortou o silêncio como uma navalha afiada. Um som grotesco, longínquo e desesperado, que fez até os cães se encolherem e os homens corajosos tremerem em suas camas. O uivo parecia vir da direção da chácara dos Vidal, mas se espalhava, reverberando pelos becos de pedra e atingindo cada alma recifense como uma maldição sussurrada ao ouvido. No dia seguinte correram rumores de que outra menina havia desaparecido. Mariazinha, filha do padeiro da Rua das Águas Verdes. O pai, em desespero, invadiu a delegacia, mas saiu de lá com hematomas e ameaças veladas. Em Recife, naquela época, a justiça não era cega. Era comprada. E ninguém, absolutamente ninguém, ousava desafiar os Vidal em público. Enquanto isso, nas feiras livres, o povo sussurrava a teoria mais antiga e temida. É lobisomem. Não um lobisomem qualquer, mas uma linhagem inteira, corrompida desde as raízes, vivendo às margens da civilização, misturando-se entre os homens para caçar sob o disfarce da noite. Cada relato era mais assustador que o outro. Olhos dourados espreitando entre as árvores, figuras que se arrastavam em 4 patas ao redor das casas, marcas de garras nas portas de madeira. Dona Yolanda contou que sua avó, rezadeira de mão cheia, certa noite ouviu batidas suaves em sua porta de trás, seguidas por gemidos quase humanos. Quando espiou pela fresta, viu apenas sombras ondulando, como se o próprio ar estivesse infectado. Ela rezou o terço até amanhecer e, ao sair, encontrou marcas de garras profundas na madeira
e uma pequena mecha de pelos negros grudada na maçaneta. Numa tentativa desesperada de proteção, o padre Estevão da Igreja do Rosário organizou uma procissão de luz. Carregando cruzes, velas bentas e rosários, centenas de fiéis caminharam em torno da região de Apipucos. Eles entoavam cânticos latinos antigos, rogando para que a escuridão da Adão, Cerecísoris, fosse afastada. Mas no meio da noite, conforme a procissão se aproximava da chácara dos Vidal, todas as velas se apagaram simultaneamente. E novamente, aquele uivo, mais próximo, mais voraz. Assustados, os fiéis correram de volta para a igreja, abandonando a ideia de confrontar o mal que ali habitava. O padre, tomado pelo medo e pela vergonha, limitou-se a declarar que Deus agiria no tempo dele. Mas a população sabia. Estavam sozinhos. O mal era real. E não descansaria até ser saciado. Naquela mesma semana, quando o vento soprava vindo das matas, carregava consigo não apenas o cheiro da terra molhada, mas também algo mais. Um odor ferroso, metálico, inconfundível. Era o cheiro do sangue fresco, derramado pelas feras que agora caminhavam livremente em Recife. Veio a Quaresma e, com ela, noites ainda mais escuras e pesadas. Em 1911, uma rara lua de sangue iluminou o céu do Recife, tingindo as ruas estreitas com uma tonalidade avermelhada, como se todo o firmamento estivesse sob a mesma maldição que pairava sobre Apipucos. A cidade, supersticiosa por natureza, sentiu o presságio. Algo terrível estava prestes a acontecer. E não demorou muito para a profecia se concretizar. Na madrugada seguinte à lua de sangue, 7 casas foram encontradas vazias. Não havia sinal de luta. As portas estavam abertas, as camas desfeitas, os jantares intocados. Era como se seus moradores tivessem sido arrancados do mundo sem deixar tempo sequer para um grito. Apenas um pequeno detalhe repetia-se em todas as casas. Pegadas enormes de 3 dedos cravadas no chão de barro seco. O medo virou pânico. Rezadeiras foram chamadas às pressas. Padres revezavam missas de exorcismo madrugada adentro. Mas, em Apipucos, sabiam que era tarde demais. O mal já estava solto e era mais antigo, mais faminto, mais inteligente do que qualquer um imaginava. O lobisomem dos Vidal não era uma criatura errante. Era um predador organizado. Uma inteligência bestial moldada por séculos de escuridão. Os moradores, desesperados, organizaram-se em vigílias. Homens armados com facões e rifles de pólvora velha rondavam as ruas em grupos, espalhando cruzes, água benta e velas por todos os cantos. Mas nada parecia deter o avanço invisível da besta. O medo corroía a coragem dos mais valentes, e, um a um, muitos começaram a abandonar suas casas e fugir para regiões mais centrais da cidade. Foi durante uma dessas vigílias que Joaquim Cardoso, jovem e destemido, jurou ter visto uma das criaturas com seus próprios olhos. Ele descreveu um ser colossal, de pelagem negra como carvão, com mandíbulas que poderiam partir um tronco de árvore ao meio. Mas o que mais o apavorou foram os olhos. Olhos humanos, brilhando com uma inteligência doentia, como se a fera soubesse exatamente o que fazia. E pior, sentisse prazer nisso. O terror se espalhou. A notícia chegou à Câmara Municipal, e o prefeito, pressionado pelos comerciantes e pelas elites que temiam que seus negócios fossem prejudicados, organizou uma expedição de limpeza. Policiais, jagunços e soldados marcharam para Apipucos, armados até os dentes. Diziam que levariam ferro e fogo à casa dos Vidal, exterminando a ameaça de uma vez por todas. Quando chegaram à entrada da chácara, a porteira de ferro estava aberta, enferrujada e rangendo ao vento. Nenhuma resistência aparente. Apenas um silêncio sepulcral, cortado ocasionalmente por um leve farfalhar vindo da mata. Com tochas em punho, os homens adentraram o terreno amaldiçoado, sem perceber que estavam caminhando direto para o ventre da besta. E foi quando o primeiro grito ecoou. Um grito tão agonizante e brutal que congelou o sangue dos vivos e acordou os mortos nos túmulos antigos da cidade. O primeiro grito rasgou a noite como uma navalha invisível, e o pânico se espalhou entre os homens armados. Antes que pudessem reagir, sombras monstruosas emergiram da mata, saltando com ferocidade impossível.
Eram rápidos demais, fortes demais. As balas pareciam apenas irritá-los. Garras afiadas cortavam carne e osso como se fossem papel. Em minutos, a expedição de limpeza transformou-se em um massacre. O capitão da guarda, homem duro forjado em batalhas sertanejas, foi um dos primeiros a cair. Seu grito final foi sufocado pela mandíbula de uma criatura que o ergueu como se fosse feito de palha, despedaçando-o sob a luz sinistra da lua. Os poucos sobreviventes tentaram recuar, mas as bestas haviam cercado todo o perímetro. Aquilo não era um ataque impulsivo, era uma emboscada cuidadosamente planejada. No meio da carnificina, um dos soldados conseguiu adentrar a casa grande. O que encontrou lá dentro foi pior do que qualquer inferno que sua fé pudesse imaginar. O salão principal, antes imponente e cheio de móveis caros, estava transformado em um altar de sangue. Nas paredes, símbolos antigos e proibidos. No chão, restos de corpos humanos, alguns recém-devorados, outros mumificados em posições de agonia eterna. No centro do salão, Dom Manuel Vidal, agora irreconhecível, aguardava. Sua forma era a fusão grotesca de homem e fera. Patas enormes, rosto semi-humano coberto de pelos espessos, dentes desproporcionais. Mas o mais horrível era seu olhar. Um olhar lúcido, frio, consciente do horror que ele próprio perpetuava. Quando sorriu, suas presas pingaram sangue fresco. E então, com um rugido que fez o prédio inteiro estremecer, lançou-se sobre o intruso. Lá fora, os poucos que ainda respiravam correram em desespero para salvar suas vidas. Alguns conseguiram chegar até a entrada da chácara. Outros desapareceram entre as árvores, suas últimas súplicas abafadas pelo som de ossos sendo esmagados. Ao amanhecer, Apipucos estava silenciosa, coberta de névoa, como se a própria terra lamentasse os horrores testemunhados naquela noite. Recife acordou chocada com as notícias fragmentadas que circularam. Rumores de uma chacina inexplicável, de homens trucidados por forças sobrenaturais. Mas o governo rapidamente abafou a história. Para o mundo exterior, o que ocorreu em Apipucos foi uma revolta violenta de escravos remanescentes. Uma mentira conveniente para esconder o inominável. Os poucos sobreviventes foram juramentados ao silêncio, ameaçados com prisão ou algo ainda pior. As famílias enlutadas enterraram seus mortos em cerimônias discretas, sem direito a velório ou homenagem pública. A elite recifense respirou aliviada, satisfeita por manter a fachada de normalidade. Mas quem viveu aquela noite jamais esqueceu. E em suas orações noturnas pediam não apenas proteção divina, mas também que a fúria da linhagem Vidal nunca mais encontrasse caminho de volta à cidade. Após o massacre, a chácara dos Vidal foi completamente abandonada. Ordens superiores mandaram queimar tudo: a casa, o mato, os corpos. Padres e rezadeiras foram convocados para realizar exorcismos e rituais de purificação que duraram semanas. Mas para muitos, o mal não podia ser destruído pelo fogo ou pela fé. Ele já havia se entranhado na própria terra, respirando no vento que soprava pelas ruínas fumegantes. Mesmo com o terreno amaldiçoado e as memórias abafadas, sussurros começaram a circular alguns anos depois. Algumas crianças, mais ousadas, diziam ver uma figura alta e magra caminhando entre os escombros sob o luar. Um homem de chapéu, mas com olhos que brilhavam como brasas. Às vezes, ouviam-se uivos distantes, não vindos da mata, mas ecoando das entranhas queimadas da própria terra. Nos anos 1930, um ourives de nome Henrique Vidal apareceu no centro do Recife. Um homem elegante, educado, mas que parecia carregar em si uma melancolia sombria. Tinha uma habilidade impressionante para moldar prata, criando crucifixos, medalhões e talismãs com perfeição sobrenatural. Seu olhar, contudo, traía sua origem, dourado e penetrante como o dos antigos predadores. Com o passar dos anos, Henrique construiu uma clientela rica e poderosa. Mas com sua ascensão vieram também novos desaparecimentos. Jovens aprendizes sumiam da oficina sem deixar rastro. Mulheres que frequentavam suas lojas eram vistas pela última vez na porta de seu estabelecimento. A polícia, como sempre, pouco fez. E a cidade, desejosa por manter seu verniz de modernidade,
preferiu ignorar. Minha bisavó dizia que um dia, passando perto da loja de Henrique, ela sentiu um frio gélido subir pela espinha. Ao olhar para dentro, seus olhos encontraram os dele. Por um momento ela jurou ver, refletido no espelho atrás dele, não um homem, mas uma criatura. Algo que se contorcia entre formas, os olhos fixos, famintos. Ela correu dali e jurou nunca mais voltar àquela rua. Em 1950, a loja de Henrique fechou repentinamente após um incêndio misterioso. O prédio ficou em ruínas, e ninguém mais falou dele. Alguns diziam que ele fugira para o interior. Outros, que havia sido tragado pela própria maldição. Mas aqueles que conheciam as histórias antigas sabiam. O sangue dos Vidal não se extingue tão facilmente. Hoje, quem caminha pelas noites antigas do Recife ainda pode sentir. No ar pesado, nos becos escuros, no farfalhar das árvores à margem do Capibaribe. A sensação de que algo observa. Algo que nunca foi completamente vencido. Algo que ainda carrega a fome ancestral da linhagem dos Vidal. E nas noites de lua cheia, quando o uivo ecoa distante entre as sombras, é impossível não se perguntar: será que a besta finalmente voltou a caçar? O Recife de hoje é uma cidade moderna, vibrante, onde o concreto cobriu grande parte das matas que um dia respiravam segredos antigos. Mas quem nasceu nas margens do Capibaribe, quem escutou as histórias passadas de avós para pais, sabe que há feridas na terra que nem o tempo consegue curar. Elas apenas sangram mais devagar, escondidas sob a poeira e o esquecimento. As ruínas da antiga chácara dos Vidal sumiram sob novos bairros e avenidas. Mas em noites silenciosas, quando o vento muda de direção e o cheiro de terra molhada invade as casas, ainda é possível ouvir, lá longe, um uivo solitário. Um lamento que corta a madrugada e se perde entre os prédios, como um chamado para quem ainda carrega o sangue antigo nas veias. Alguns dizem que é apenas imaginação. Outros, mais atentos, notam detalhes. Marcas de garras em portas de madeira antiga, animais desaparecidos sem explicação, corpos encontrados às margens do rio, com ferimentos que a ciência moderna não consegue explicar. Pequenas pistas de que a história dos Vidal jamais terminou. Ela apenas mudou de rosto. Afinal, a maldição nunca foi apenas sobre monstros de carne e osso. A verdadeira herança dos Vidal é o silêncio cúmplice, a negação confortável, o medo enterrado no fundo da alma. E é por isso que ela persiste, cresce, se fortalece na escuridão. Então, quando você caminhar sozinho pelas ruas antigas do Recife e sentir um arrepio inexplicável na espinha, quando ouvir um rosnado abafado vindo de um beco escuro, ou quando cruzar o olhar com um estranho de olhos dourados que sorri sem motivo, lembre-se, algumas famílias desaparecem dos livros de história, mas nunca dos pesadelos. E, na próxima lua cheia, talvez você seja o próximo a ouvir o chamado da maldição.